E, Xandão, como que você se converteu? Boa pergunta. Cara, agora a gente vai voltar lá no início da minha carreira. Eu me converti com 19 anos, ô Ricardo. Eu me lembro que eu venho de uma família tradicional católica. Minha mãe quase foi freira, pra você ter ideia. Minha mãe ficou 9 anos num convento, né, se preparando para ser freira, né? Foi uma noviça ali. Então, eu venho desse histórico, né? De uma mãe bastante tradicional, né? Católica tradicional, praticante também, né? Meu pai nunca teve assim uma fé bem definida, né? Frequentou o espiritismo, frequentou, né, o catolicismo, e ele tem a fé dele, tem, né, a crença dele em Deus, mas não é algo assim, né, direcionado, definido, né? Mas minha mãe não, minha mãe sempre católica, praticante, e eu cresci com essa base, né, do catolicismo, fiz todas as etapas ali do catolicismo até a crisma, né? E sempre também eu sempre me dediquei, né? A fé que eu aprendi a crer. Então, sempre me dediquei no catolicismo, sempre fui um menino, né? Bastante dedicado, sempre, né? Até mesmo quando eu vim pro Guarani, morar sozinho ali na arquibancada, debaixo da arquibancada do Guarani ali, nos alojamentos, eu sempre, todo domingo, estava na missa, enfim. Até que eu me lembro que tinha um grupo, né, dos cristãos protestantes, né, dos evangélicos, dos meninos, que se reuniam toda quinta-feira na igreja do Nazareno Central de Campinas. Mas não dentro da igreja, uma salinha separada, mas era apoiada pela igreja do Nazareno, que era um grupo de atletas de Cristo. Quem liderava o grupo na época era o Silas e o Paulo Antônio e o pastor Mica. Então eles alugavam, não sei se eles alugavam, era da própria igreja, uma van, e essa van passava toda quinta-feira para pegar os meninos da base do Guarani e da Ponte Preta para levar para a reunião, e voltava. Então assim, era bem organizado, né? Passava para pegar os meninos no horário da reunião, e acabava a reunião, sempre tinha uma confraternização, um lanchinho, né? E eu lembro que os meninos começaram a me convidar com frequência e eu sempre recusava, porque eu tinha uma crença diferente daquilo que eles seguiam ali. Então eu não queria misturar e tal, apesar dos meninos serem sempre muito, muito gente boas comigo e tal, mas eu nunca aceitei, né? No início ali eu fui bastante relutante. Até que, cara, depois de um tempo assim deles insistindo, eu falei, cara, eu preciso ir, porque esses meninos são muito, assim, diferentes. Eu já vi a diferença neles no alojamento, né, no dia a dia. Eu falei, cara, os meninos são muito legais e tal. E eles me convenceram também porque falavam que tinha o lanchinho no final do culto, né, da reunião. E, cara, a gente morava no alojamento, chegava à noite, não tinha nada pra comer. A gente ficava ali na larica brava, esperando amanhecer pra tomar o café da manhã. Então, assim, quando eles falaram que tinha esse lanchinho, eu falei, cara, eu vou lá pelo menos pelo lanchinho. Não sei o que vai rolar lá, mas o lanchinho tá garantido. Eu lembro que foi assim que eu fui, vamos dizer assim, na estratégia que eu fui convencido para poder participar dessa primeira reunião. Mas Deus me abraçou de tal jeito, assim, de uma forma tão, tão especial, tão diferente, que foi marcante para mim. Já na primeira reunião, já senti um impacto, porque, assim, enquanto eu estava seguindo ali no catolicismo, eu não tinha hábito de ler Bíblia, né? A gente seguia ali um ritual, um protocolo de ler o folhetinho, né, nas missas de domingo e tal. Apesar de minha mãe ter me presenteado com uma Bíblia, eu não me lembro de ter aberto uma Bíblia assim para ler, para folhear. Talvez pela imaturidade minha mesmo, né? Mas eu não me recordo de ter lido uma Bíblia assim, né? De abrir a Bíblia e falar, vou ler a Bíblia. E eu lembro que lá na reunião a gente abriu a Bíblia, leu a Bíblia. Eu lembro que, cara, eu era muito devoto à imagem de escultura. Muito devoto. Nossa Senhora, enfim. Eu lembro que eu vivia pra lá e pra cá com camisetas de santos, enfim. E eu lembro que a primeira reunião, a gente abriu a Bíblia em um capítulo que falava sobre questão de imagem de escultura, de idolatria. Cara, aquilo ali já falou muito comigo. Eu falei, caramba, como assim? Tá na Bíblia que não pode? E eu faço isso? E eu nunca tinha lido isso na Bíblia, porque nunca tinha aberto a Bíblia, né? Então eu comecei a ter uns choques ali de uns conflitos ali internos, né, com relação a aquilo que eu tinha lido naquela reunião, e eu fiquei a semana inteira pensando, aí na quinta-feira da semana seguinte me convidaram, fui novamente,
Eu lembro que não durou 3/4 reuniões para ter o apelo, né, de aceitar Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. E foi assim que iniciou minha trajetória com Cristo, né, minha conversão. Pouco tempo depois já me batizei nas águas, lá na Nazareno mesmo, né? Então foi assim que foi meu início, né, na minha trajetória com Cristo. E como é? Você passou por 5 países, né? Como é ser cristão nesses países? Como que foi? Teve algum que teve tinha mais dificuldade, perseguição, ou não tinha muito igreja para ir? Na verdade, Portugal foi maravilhoso. Portugal foi maravilhoso. Inclusive, eu sou membro de uma igreja até hoje em Portugal, que é a Comunidade Cristã de Lisboa, até citei já ela. Foi maravilhoso em Portugal, apesar de a maioria dos portugueses não são, né, cristãos protestantes, né, são católicos, mas a gente conheceu essa igreja lá e estava iniciando também ali a igreja, né? Estava no início da igreja. Eu lembro que quando a gente começou a frequentar a igreja, a gente participou do primeiro culto fora da casa do pastor. O culto começou, né, domiciliar ali. Quando eles alugaram um teatro antigo lá da região que era a igreja, a gente estava nesse primeiro culto. Eram umas 20 ou 30 pessoas e a gente participou desse primeiro culto. A gente viu a igreja crescer, então assim, a gente se identificou bastante. Então Portugal foi tranquilo, foi maravilhosa a experiência com relação à nossa fé cristã. Na Rússia foi um pouco mais difícil, porque apesar de não ter visto nenhum episódio de perseguição, a gente sabia, né, que tinha, né, um pouco de restrição ali com relação à sua crença, porque eles são católicos ortodoxos. Eu nem sei te dizer de fato qual que é a diferença de ortodoxo para católico romano, né? Então, não sei nem te dizer, mas tem lá as igrejas, os templos deles lá diferentes e tal. Mas foi um pouco mais difícil. A gente não tinha igreja, assim, católica cristã, e quando tinha, só tinha no idioma russo. Então, eu cheguei aí, sim, em algumas igrejas cristãs protestantes, só que às vezes que eu fui, eu levei um intérprete para mim, para poder traduzir o que o pastor estava pregando, né? Só que o intérprete traduzia para espanhol, e minha esposa não conseguia, né, pegar, porque o espanhol eu consegui porque eu joguei com muitos, né, jogadores que falavam espanhol, então hoje o espanhol eu domino, eu falo fluente. A minha esposa já tinha um pouquinho mais de dificuldade, então não foi muito legal a experiência de ele traduzir para o espanhol, o que estava sendo pregado em russo, para minha esposa principalmente. Então a gente achou que não ia dar muito certo, né? Então foi um tempo um pouco mais difícil nessa questão de exercer a nossa fé ali. Mas a gente sempre tinha acompanhamento do pastor de Portugal. Ele foi nos visitar em Portugal, eles nos mandavam, o pastor Nuno Ornelas, é um português mesmo, ele nos mandava devocionais todas as semanas de gravação de palavra e de louvor pra gente, específico pra gente. Então assim, foi muito legal, não tenho o que falar. O pastor nos deu uma assistência muito legal nesse tempo, né? A gente acompanhava os cultos online, mas o culto presencial ali a gente sentia falta, né? Nesses 4 anos que eu fiquei na Rússia. Então a Rússia foi um pouquinho mais difícil. Espanha e Bélgica foi em períodos muito curtos. Fiquei 6 meses na Espanha e 6 meses na Bélgica. Também não tive muita experiência assim, de igreja. Como eu falei, o tempo que eu tive fora, a igreja de Portugal foi quem nos deu assistência. Então a maior parte dos cultos que nós tivemos ali para poder nos edificar foi online. Essa é a verdade. Na Rússia foi assim, na Espanha foi assim, na Bélgica foi assim. E na Indonésia foi ainda mais complicado, porque a Indonésia é o maior país de muçulmanos do mundo, em termos de população. A Indonésia, se eu não me engano, tem mais população do que o Brasil. São mais 300 milhões, se eu não me engano, 280 milhões, não lembro. Onde 95% da população é muçulmano. Então é o país com o maior número de muçulmanos do mundo. Então, foi um pouquinho mais difícil. Foram 4 meses somente, né? Mas ainda assim a gente achou uma igreja que o pastor pregava em inglês, né? E a gente frequentou esse tempo lá, esses 4 meses a gente frequentou essa igreja. Então, assim, não foi tão fácil exercer, né, nossa fé lá fora, principalmente em alguns países, principalmente Rússia, né? Espanha e Bélgica, a gente não chegou nem atrás, assim, de uma igreja para poder cultuar,
porque a gente estava com o acompanhamento do pastor de Portugal, né? Ele ia nos visitar nesses países, então assim, foi uma assistência muito bacana que a gente recebeu da Igreja de Portugal. Mas os demais países a gente sentiu um pouquinho mais de dificuldade, sim. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.